Muito boa tarde. Vamos então dar início à 25ª lição deste curso de Meteorologia. Os tópicos que vamos abordar nesta lição são os seguintes. Vamos concluir o estudo das equações primitivas hidrostáticas no sistema θ, portanto, no sistema em que a coordenada vertical é a temperatura potencial. Vamos estudar a variação do vento geostrófico em altitude e introduzir um conceito muito útil, que é o conceito de vento de temperatura. É um conceito que está ligado à explicação da existência de correntes de jato na atmosfera. Em seguida, vamos fazer uma pequena digressão matemática para assentar em certos conceitos muito importantes naquilo que se vai seguir. E, finalmente, vamos falar de divergência horizontal e movimento vertical. Ora bem, nós já tínhamos começado o estudo das equações primitivas no sistema θ. Vimos que nós poderemos usar a temperatura potencial como coordenada vertical em condições de estabilidade, visto que nessas condições a temperatura potencial está em correspondência bionívoca com a altitude z. Bom, e hoje vamos começar pelo estudo da condição hidrostática no sistema θ. Ora bom, φ, naquilo que se vai seguir, φ continua a ser o geopotencial e a derivada dφ dθ é dφ dp dp dθ. Mas como já vimos, dφ dp é o simétrico do volume específico alfa. Bom, portanto, dφ dθ é menos alfa dp dθ. Bom, da equação de definição da temperatura potencial ou equação de Poisson, nós podemos concluir que menos alfa dp dθ é dado por cpt sobre θ menos a derivada parcial em ordem a θ de cpt. Bom, basta partir da equação de definição de temperatura potencial, tomar logaritmos, derivar em ordem a θ e facilmente obtemos esta igualdade. Bom, então temos que, substituindo menos alfa dp dθ pela sua expressão anterior, na equação dφ dθ igual a menos alfa dp dθ, obtemos que d dθ de cpt mais φ é igual a cpt sobre θ. Ou seja, dm dθ, onde m é o potencial de Montgomery, cpt mais φ, é igual a cpt sobre θ. Bom, mas isto significa, portanto, que temos cpt sobre θ, que é igual a p sobre 1000 levantado a RA sobre cp. Portanto, teremos que dm dθ é cp vezes p sobre 1000 levantado a RA sobre cp. Esta expressão ficou aqui com um pequeno erro, por falta ao sinal igual e um cp a multiplicar p sobre 1000 levantado a RA sobre cp. Ora bem, não esquecer que nesta expressão e em todas aquelas que se referem ao sistema θ, θ não é um campo, é simplesmente uma coordenada que pode tomar qualquer valor dentro dos limites presentes na atmosfera terrestre. Portanto, temos que a equação hidrostática se pode escrever dm dθ igual a cp p sobre 1000 levantado a RA sobre cp. Esta função cp p sobre 1000 levantada a RA sobre cp é uma função de p. P é um campo que depende de θ. Bom, esta função designa-se por função de Exner. Ora bem, se nós agora definirmos um elemento de extensão no espaço xyz, portanto, no espaço em que as coordenadas horizontais são xy, ou lambda φ e a coordenada vertical é θ, como dv igual a dx dy dθ, claro que este dv não tem dimensões de volume, é apenas um elemento de extensão no espaço xy, então um elemento de massa dm é dado por menos 1 sobre g dp dθ vezes dvθ. dvθ não tem dimensões de volume, mas o produto indicado na expressão inferior é, de facto,
um produto com dimensões de massa. Bom, isto significa, portanto, que nós, ao considerar esta expressão, podemos encarar menos 1 sobre g dp dθ como uma espécie de densidade no sistema θ. E partir daqui para estabelecer a equação da continuidade ou a equação da conservação da massa neste sistema. Nós já estabelecemos a equação da continuidade no sistema Z e no sistema P em condições hidrostáticas. Vimos que no sistema Z a equação da continuidade relaciona a derivada material de ρ com a divergência do movimento tridimensional. Se esta derivada for nula, então a divergência do movimento tridimensional é nula e vice-versa. Em condições hidrostáticas, a equação da continuidade no sistema P é formalmente idêntica à equação da continuidade de um fluido incompressível. Por analogia com o sistema Z, poder-se-ia concluir que a densidade, entre aspas, no sistema P é um invariante lagrangiano. Ora bem, a densidade no sistema P, isto é, aquela quantidade que multiplicada por dVP igual a dx, dy, dp igual a dm, é 1 sobre g. É, de facto, uma quantidade constante. Ora bem, sendo g aproximadamente constante, a atmosfera seria incompressível no sistema P, uma vez que g seria um invariante lagrangiano e também euleriano. Ora bem, no sistema θ, vamos partir desta expressão, dm igual a menos 1 sobre g dp dθ vezes dvθ, e com dp dθ negativo, ou seja, dθ dz positivo, isto é, em condições de estabilidade, a equação da continuidade neste sistema vai ser, de facto, a equação de evolução desta densidade no sistema θ, sigma igual a menos 1 sobre g dp dθ. Porquê densidade? Porque este sigma vezes o elemento de extensão dvθ é, de facto, um elemento de massa. Ora bem, para estabelecer a equação de evolução da quantidade sigma, vamos partir da equação da continuidade no sistema P, que já foi referida em aulas anteriores, que é formalmente análoga à equação da continuidade de um fluido incompressível, uma vez que a divergência horizontal mais a derivada em ordem a P da velocidade vertical é identicamente nula em condições hidrostáticas. Então, partindo desta equação, nós vamos ter em conta várias coisas. Em primeiro lugar, esta relação entre derivadas parciais, que é uma relação que se demonstra na matemática, uma relação bastante simples, du dx a p constante e dv dy a p constante, que são as derivadas que aparecem na equação anterior, podem se exprimir em termos das correspondentes derivadas a θ constante, mais, no caso de u, du dθ a x constante, dθ dx a p constante, com uma correspondente equação para dv dy a p constante. Portanto, na equação anterior, onde está du dx a p constante, podemos substituir por esta soma. Repare-se que, no primeiro membro desta igualdade, u tem que ser expresso em função de x e p, e no primeiro termo do segundo membro, u tem que ser expresso em termos de, ou como função de x e de θ. Ora bem, por outro lado, dω dp é dω dθ dθ dp. Temos, além disso, a relação cíclica dθ dα dθ dα a p constante vezes dα dp a θ constante vezes dp dθ a alfa constante é igual a menos 1. Bom, este alfa é uma quantidade qualquer x, y ou t. A equação da continuidade no sistema P, depois de multiplicada por dp dθ e tendo em conta todas estas relações, transforma-se na equação que está na linha superior deste slide. Ora bem, ou seja, temos que dp dθ multiplica a divergência horizontal a θ constante,
Depois temos a soma daqueles dois termos que resultam das equações anteriores que estabelecem relações entre derivadas parciais. Finalmente temos d ômega d θ igual a zero. Bem, a equação de cima pode transformar-se nesta equação que está nas duas linhas intermédias. Bom, e após algumas transformações muito simples, obtemos esta equação. Portanto, a equação da continuidade no sistema P transformou-se, tendo em conta todas aquelas relações entre derivadas parciais, na equação que está neste slide. Ora bem, notem que o último termo do primeiro membro desta equação, a derivada parcial em ordem a θ, de dθ dt dp dθ, vem precisamente do facto de, nesta última equação, toda a quantidade que está entre parênteses é a derivada material dp dθ, que agora aparece nesta equação. Ora bem, multiplicando ambos os membros por menos 1 sobre g, temos que finalmente d sigma dt mais a divergência horizontal a θ constante de sigma v mais d dθ de sigma θ com ponto é igual a zero. E é esta a equação de evolução da quantidade sigma no sistema θ, equação da continuidade no sistema θ e que constitui, como é evidente, uma equação de prognóstico para a densidade, entre aspas, no sistema θ, sigma. Ora bem, esta equação ainda se pode escrever em termos de 1 sobre sigma, ou seja, em termos do volume específico 1 sobre sigma. E, feita essa transformação, essa transformação é simples de fazer, e então o resultado é este. ddt de 1 sobre sigma, menos 1 sobre sigma, divergência horizontal a θ constante, menos 1 sobre sigma ao quadrado d dθ de sigma θ com ponto, é igual a zero. Nesta expressão, a derivada material d dt é simplesmente a derivada parcial d dt a θ constante mais v interno gradiente horizontal a θ constante. Esta expressão da equação da continuidade no sistema θ em termos de 1 sobre sigma vai ser usada mais tarde quando tratarmos da equação da vorticidade no sistema θ, que combinada com esta nos vai dar a equação para a vorticidade potencial neste sistema θ. A equação termodinâmica no sistema θ escreve-se Cp d dt de logaritmo de θ igual a Q com ponto sobre T. Bom, já vimos esta equação atrás. Bom, e portanto, esta equação pode escrever-se na forma θ com ponto igual a θ sobre T, Q com ponto sobre Cp. θ sobre T é 1000 sobre P levantado a K pela equação de Poisson. E, por consequência, a equação termodinâmica pode escrever-se θ com ponto igual a 1000 sobre P levantado a K, Q com ponto sobre Cp. Ora bem, as equações primitivas hidrostáticas no sistema θ, portanto, a equação vetorial do movimento horizontal, a equação termodinâmica, a equação da continuidade e a equação hidrostática, juntamente com a equação de estado, constituem um sistema de equações para o qual há 3 variáveis de prognóstico, que são U, V, sigma, e 3 variáveis de diagnóstico, que são P, M e θ com ponto. Por consequência, em condições hidrostáticas, quer no sistema Z, quer no sistema P, quer no sistema θ, temos sempre 3 variáveis de prognóstico e 3 variáveis de diagnóstico. Em todos estes sistemas, a força de atrito e a taxa de aquecimento ou arrefecimento têm de ser dados do problema, têm que ser conhecidos. Relembre-se que Q com ponto, a taxa de aquecimento, não é verdadeiramente uma taxa de aquecimento no sentido termodinâmico, porque além de processos diabáticos, inclui o atrito e, no caso de uma atmosfera úmida,
as transições de fase do componente água, portanto, a libertação de calor latente associado às transições de fase da água. No sistema θ, para movimento adiabático reversível, Q com ponto igual a zero, θ com ponto igual a zero, e as partículas deslocam-se sobre superfícies entrópicas. Portanto, o sistema θ é particularmente útil para o estudo de movimentos isentrópicos, isto é, movimentos adiabáticos reversíveis, visto que neste sistema a variável, a velocidade vertical no sistema θ com ponto é identicamente zero, visto que está diretamente relacionada com Q com ponto. Ora bem, nós temos discutido equações primitivas para uma atmosfera seca. Se a atmosfera for úmida, a equação de estado inclui a umidade específica ou a razão de mistura, e que com ponto inclui, como acabei de referir, a energia latente libertada nas transições de fase do componente água. Então, há que adicionar às equações anteriores uma equação de prognóstico para a umidade específica ou para a razão de mistura. Portanto, vamos ter, no caso de uma atmosfera úmida, mais uma equação de prognóstico para a umidade específica. Essa equação será referida posteriormente. Bom, vamos agora passar ao estudo da variação vertical do vento geostrófico. E vamos fazer este estudo no sistema P. Bom, e já vimos que no sistema P, em condições hidrostáticas, por consequência, o vento geostrófico é dado por esta expressão. O vetor vento geostrófico é 1 sobre F vezes o produto externo de K, que é o versor da vertical local, pelo gradiente horizontal isobárico do geopotencial φ. Vamos agora ver como é que o vento geostrófico, portanto, este vetor, varia com a pressão. Portanto, varia na vertical. E para esse efeito, vamos começar por calcular a derivada menos dV geostrófico dP. Bom, partindo da expressão do vento geostrófico, menos dV geostrófico dP é menos ddP de 1 sobre F K externo grado de φ a P constante. Bom, e essa derivada é simplesmente 1 sobre F K externo gradiente horizontal isobárico de menos dφ dP. Mas no sistema P, nós já vimos que menos dφ dP é alfa, é o volume específico. Essa igualdade é a condição hidrostática no sistema P. E alfa é, pela equação de estado, RT sobre P. Por consequência, menos dV geostrófico dP é RA sobre FP, K externo, gradiente horizontal isobárico da temperatura. Se agora integrarmos esta igualdade vetorial na vertical entre os níveis P2 e P1, com P2 menor que P1, repare-se naquela caixa que está no canto superior direito, que representa esquematicamente dois níveis isobáricos, P1 e P2, com P2 menor que P1, visto que P2 é um nível isobárico que está a uma altitude superior à de P1. Bom, então se fizermos isso, obtemos o vetor V índice T, que é dado por integral entre P2 e P1 de menos dV dP dP, ou seja, V geostrófico ao nível superior P2 menos o vetor vento geostrófico ao nível inferior P1. Claro que este integral é calculado na vertical entre os dois níveis P2 e P1. Repare-se que dP neste integral é positivo, visto que estamos a partir do nível superior, onde a pressão é menor, para o nível inferior, onde a pressão é mais elevada. Bom, portanto, este integral define o vetor VT. Bom, este vetor representa, portanto, a diferença vetorial entre o vento geostrófico a um dado nível e o vento geostrófico a um nível inferior na mesma vertical.
Este vetor V índice T designa-se por vento de temperatura da camada limitada pelos níveis isobáricos P1 na base da camada e P2 menor que P1 no topo da camada. Claro que o vento de temperatura da camada não é um vento real, é apenas um conceito útil, ou seja, o vento de temperatura não sopra, é um vetor que representa a diferença entre os vetores vento geostrófico ou numa mesma vertical entre dois níveis isobáricos. Se agora substituirmos a função integranda menos dVdP pela sua expressão, que já foi calculada, então o vento de temperatura da camada é simplesmente o integral entre P2 e P1 de R sobre PF, capa externo, gradiente horizontal isobárico da temperatura. Bom, ou seja, é RA sobre F, capa externo, gradiente horizontal isobárico, do integral de T vezes dP sobre P, que é a diferencial do logaritmo de P. Por consequência, o resultado, se agora utilizarmos o teorema da média, então o integral de T d de logaritmo de P pode ser substituído pelo produto de um T médio vezes o integral de d de logaritmo de P, que é simplesmente d logaritmo de P1 sobre P2. Ora bem, portanto, o vento de temperatura da camada limitada pelas superfícies isobáricas P1 e P2 é R sobre F, capa externo, gradiente horizontal isobárico da temperatura média vertical entre os níveis P1 e P2, vezes o logaritmo do quociente P1 sobre P2, que é simplesmente a diferença dos logaritmos de P1 e P2. Ora bem, agora nós podemos ter em conta a fórmula ipsométrica, que já foi tratada há várias lições atrás e que é também uma consequência do equilíbrio hidrostático. E então, isso significa que RA RA logaritmo T médio, RA T médio logaritmo de P1 sobre P2 pode ser substituído por ΔΦ, pela espessura geopotencial da camada. Por consequência, o vento de temperatura da camada pode também exprimir-se como 1 sobre F capa externo, gradiente horizontal isobárico de ΔΦ, onde ΔΦ é a espessura geopotencial da camada. Então, repare-se que o vento de temperatura é dado por 1 sobre F capa externo, gradiente horizontal isobárico de ΔΦ, enquanto que o vento geostrófico, a qualquer nível P, é dado por 1 sobre F capa externo, gradiente horizontal isobárico de φ. Portanto, V índice T, o vento de temperatura, é dado por uma expressão análoga à do vento geostrófico, com o geopotencial substituído pela espessura geopotencial da camada. Por consequência, podemos concluir, digamos que estamos a generalizar a regra de Bowles-Ballot para o vento de temperatura, que o vento de temperatura é um vetor paralelo às linhas de espessura, portanto, às isopletas de ΔΦ, que são, como já vimos há várias lições atrás, obtidas por análise diferencial, deixa à sua direita, no hemisfério norte, os valores mais elevados da espessura, ou da temperatura média vertical da camada, deixa à sua esquerda, no hemisfério sul, os valores mais elevados da espessura, e a sua intensidade a uma determinada latitude, portanto, para um dado valor do parâmetro de Coriolis F, é tanto mais elevada quanto maior for o gradiente de espessura. Por outro lado, para um dado gradiente de espessura, a intensidade do vento de temperatura decresce com a latitude. Ora bem, podemos, a partir da expressão vetorial do vento de temperatura, obter as componentes zonal e meridional do vento de temperatura. Portanto, a componente zonal é menos RA sobre F, logaritmo de P1 sobre P2, vezes a derivada meridional da temperatura média vertical da camada, ou menos 1 sobre F, vezes a derivada meridional
da espessura, φ2 menos φ1, enquanto que a componente meridional do vento de temperatura é dada por 1 sobre F vezes a derivada zonal, a derivada em ordem a x da espessura φ2 menos φ1, ou por 1 sobre F logaritmo de P1 sobre P2 vezes a derivada zonal da temperatura média vertical da camada. Esta temperatura média vertical da camada é aquela grandeza que, multiplicada por logaritmo de P1 sobre P2, permite obter o integral de T, d de logaritmo de P. Bom, mas este T barra, que se designa por temperatura média da camada ao longo da vertical, é aproximadamente a temperatura ao nível isobárico médio da camada, ou seja, ao nível isobárico P igual a 1 meio de P1 mais P2. Ora bem, repare-se que estas equações mostram que numa atmosfera barotrópica, para a qual a temperatura é uma função exclusiva da pressão, o vento de temperatura é identicamente zero. Portanto, o vento geostrófico numa atmosfera barotrópica não varia na vertical, não varia com a pressão, bastante conhecer a circulação atmosférica a um dado nível para a conhecer a todos os níveis. Portanto, numa atmosfera barotrópica, o cisalhamento vertical, o shear vertical do vento geostrófico é nulo. Ora bem, uma vez que as expressões do vento geostrófico e do vento de temperatura são análogas, com ΔΦ na equação do vento de temperatura a substituir φ na equação do vento geostrófico, é possível utilizar a escala do vento geostrófico para obter o valor do módulo do vento de temperatura. Recordam-se que na escala do vento geostrófico nós temos em ordenadas latitudes, em abscissas, valores da intensidade do vento, portanto, metros por segundo. Temos várias curvas e se a uma determinada latitude, portanto, para um determinado F, transportarmos a distância entre isoípsas ou entre linhas de espessura, então essa distância faz-nos chegar a uma determinada curva onde lemos o valor da intensidade ou do vento geostrófico ou do vento de temperatura. Por outro lado, há ainda uma coisa a referir, é que as componentes zonal e meridional do vento de temperatura dependem, respectivamente, do gradiente meridional e do gradiente zonal da temperatura média da camada. Ora bem, na prática verifica-se que a componente zonal, o T, é mais intensa que a componente meridional, V índice T, nas latitudes médias. E porquê? Porque nas latitudes médias a temperatura decresce com a latitude. Portanto, a derivada menos dt dy é positiva e, por consequência, a componente zonal, o T, é uma quantidade positiva. E isto significa, portanto, que a componente zonal do vento geostrófico vai se intensificando, uma vez que vai sendo somada com valores positivos de UT. E isto leva à conclusão de que, até ao nível em que dt barra dy é zero, que é um nível aproximadamente perto da tropopausa, até esse nível, a partir do qual dt barra dy passa a ser positivo, estamos na estratosfera, a componente UT é sempre positiva e, por consequência, a componente zonal do vento geostrófico vai sempre intensificando. Assim, nós vamos ter um nível e uma latitude, por causa do F, onde o vento geostrófico atinge um máximo absoluto. Portanto, reparem, a uma determinada latitude fixa vai haver um nível situado perto da tropopausa onde
a componente zonal do vento geostrófico é mais intensa. Mas o máximo dos máximos ocorre quando se conjuga a derivada meridional menos dt dy com a latitude. E esse nível de máximo absoluto é o nível da corrente de jato. Nós vamos voltar a este assunto mais tarde, mas estas equações mostram, portanto, que enquanto a derivada dt dy for negativa, portanto, na camada em que a temperatura continua a qualquer nível a decrescer meridionalmente, então o T é positivo e, por consequência, nós vamos ter um nível e uma latitude em que a componente zonal do vento geostrófico é máxima e é nesse nível e nessa latitude que se encontra a corrente de jato. Voltaremos a este assunto mais tarde. Regressando agora à discussão do vento de temperatura. Para uma camada de espessura muito pequena, isto é, uma camada entre o nível P e o nível P mais dP, com dP muito pequeno, então, nessa camada, as isotérmicas médias ou as linhas de espessura afastam-se pouco das isotérmicas sobre o nível isobárico que constitui a base da camada. Nível que designamos por P índice 1, mas que passaremos a designar apenas por P a partir de agora. Então vamos considerar as seguintes situações para o hemisfério norte. Nesse nível P, as isotérmicas estão em fase com as isoípsas. Ou seja, nesse nível P, as isotérmicas e as isoípsas são paralelas e têm a mesma variação com a posição. Portanto, quando o geopotencial decresce, a temperatura também decresce. Bom, então reparem, temos ali uma seta que nos mostra o vento geostrófico ao nível P, VG1, bom, que é paralelo às isoípsas, deixando os valores mais altos à sua direita, estamos no hemisfério norte, e temos o vento de temperatura, não está aqui representado, mas sopra paralelamente às isotérmicas, deixando o ar mais quente à sua direita. Ou seja, o vento de temperatura tem a mesma direção e sentido que o vento geostrófico ao nível P, VG1. Por consequência, um pouco acima, na vertical, VG2 é um vetor paralelo ao primeiro, mas de maior magnitude. Portanto, o vento geostrófico intensifica-se em altitude, quando se ascende na atmosfera, mas não mantém-se paralelo e com o mesmo sentido que o vento geostrófico na base dessa camada. O segundo caso é aquele em que as isotérmicas estão em antifase com as isoípsas. Por consequência, quando o geopotencial decresce, a temperatura aumenta. Bom, então neste caso, o vento de temperatura é paralelo ao vento geostrófico, mas tem um sentido oposto. E, portanto, o vento geostrófico ao nível 2, isto é, ao nível P mais dP, é paralelo ao vento geostrófico ao nível 1, mas de menor intensidade. E, eventualmente, pode inverter o seu sentido. Por consequência, nestes dois casos, quando se ascende na atmosfera, o vento geostrófico ou aumenta de intensidade ou diminui de intensidade, mantendo-se paralelo ou no limite antiparalelo ao vento geostrófico na base da camada. Portanto, nestes dois casos, não há rotação do vento geostrófico. Ora bem, então, em ambos estes casos, a atmosfera é baroclínica, uma vez que a temperatura varia sobre uma superfície isobárica, mas não há adveção de temperatura. É a situação que caracteriza estes dois casos. Então, estas duas situações, em que o vento geostrófico muda de intensidade com altitude, mas não muda de direção, dizem-se situações de baroclinicidade inativa, uma vez que não há rotação do vento geostrófico. Vamos agora considerar situações em que há adveção de temperatura ao nível P. Portanto, vamos admitir que há adveção de ar quente. Portanto, reparem que o vento geostrófico ao nível 1,
base da camada sopra paralelamente às isoípsas, deixando os valores mais altos à sua direita e os mais baixos à esquerda. Estamos no hemisfério norte. O vento geostrófico aponta de ar mais quente para ar mais frio, portanto temos a adveção de ar quente. O vento de temperatura, agora representado, é paralelo às isotérmicas da camada ou do nível P, deixando o ar mais quente à sua direita e, por consequência, o vento geostrófico a um nível acima do nível P está ali representado pelo vetor VG2, que é o vetor VG1 mais o vento de temperatura. Ora bem, então vemos que, nesta situação, o vento geostrófico, com a adveção de ar quente, roda no sentido dos ponteiros do relógio, ou seja, no sentido retrógrado. E é a situação que os ingleses designam pelo veering do vento geostrófico, podendo intensificar-se, como é o caso representado esquematicamente nesta figura. Quando há adveção de ar frio, portanto, quando o vento geostrófico na base da camada aponta de ar mais frio para ar mais quente, então o vento de temperatura deixa sempre no hemisfério norte as temperaturas mais altas à sua direita e, por consequência, o vento geostrófico ao nível P mais dP, nível 2, é o representado na figura, é sempre o vento geostrófico ao nível 1 mais o vento de temperatura. E, por consequência, com a adveção de ar frio, o vento geostrófico em altitude roda no sentido direto, portanto, no sentido anti-horário, situação que os ingleses designam pelo backing do vento geostrófico. Situações ou discussão análoga se poderia fazer para o hemisfério sul, tendo em conta que no hemisfério sul o vento geostrófico deixa à sua direita os valores mais elevados deixa à sua esquerda os valores mais elevados do geopotencial, mas o vento de temperatura também deixa à sua esquerda os valores mais elevados da temperatura. E, por consequência, as conclusões seriam as mesmas. Ora bem, todas estas considerações levaram a introduzir a odógrafa dos ventos. O que é a odógrafa dos ventos? É o lugar geométrico dos pontos P, tais que P, esses pontos se obtêm adicionando ao ponto O, escolhido como origem, os vetores vento geostrófico a vários níveis isobáricos. Então reparemos que as extremidades desses vetores V de P vão definir uma curva que é precisamente a odógrafa dos ventos para esse local e tendo em conta como o vento varia na vertical desse local. E, pelo que acabámos de dizer, o traçado da odógrafa permite depois reconhecer as camadas atmosféricas em que a rotação do vento se dá no sentido direto ou no sentido retrógrado e, desta forma, reconhecer as camadas da atmosfera na vertical desse lugar onde há adveção de ar frio ou adveção de ar quente. Por exemplo, se reconhecermos uma camada onde há adveção de ar quente e uma camada superior na vertical onde há adveção de ar frio, então podemos concluir que, nesse local, a atmosfera se está a desestabilizar, visto que o gradiente vertical de temperaturas está a crescer e pode tornar-se eventualmente superadiabático. Se tivermos uma camada onde há adveção de ar frio e uma camada superior onde há adveção de ar quente, então podemos concluir que a atmosfera está a estabilizar. Ora bem, vamos agora fazer algumas revisões de matemática que são muito importantes para aquilo que se vai seguir, designadamente no que respeita à divergência horizontal e à vorticidade. Dois conceitos muitíssimo importantes em meteorologia. Nós não vamos, nesta digressão matemática, ser rigorosos. Portanto, tudo aquilo que vamos dizer demonstra-se em matemática sob certas condições que não vamos referir, designadamente condições de continuidade dos campos que vamos referir. Mas não vamos referir essas condições, vamos apenas apresentar resultados supondo que essas condições se verificam.
Aqueles que estiverem interessados num maior rigor matemático podem consultar livros simples de cálculo vetorial diferencial. Ora bem, vamos começar pelo teorema de Gauss, ou o teorema de Ostrogradski-Gauss. Bom, então esse teorema estabelece que o fluxo f de um campo vetorial A, através de uma superfície S, que é o escalar definido por este integral, sobre a superfície S da componente normal à superfície em cada ponto do vetor A, é dado pelo integral, no caso da superfície ser fechada e delimitar um volume V, é dado pelo integral nesse volume V de um campo escalar F. Por consequência, o fluxo é definido por este integral de A interno N, portanto, em cada ponto da superfície temos a componente normal do campo vetorial A. O N está dirigido para fora da superfície, se esta for fechada. E, neste caso da superfície fechada, ela delimita um volume V. Então, o teorema de Gauss diz-nos que este integral de superfície ao longo da superfície fechada S é um integral dentro do volume de um campo escalar F. Claro que este F, este campo escalar, tem que estar relacionado com o campo vetorial A. E, por definição, este campo escalar é a divergência do campo vetorial A. Isto é, em cada ponto do espaço, F é a divergência de A. Ora bem, portanto, podemos escrever que o fluxo, através de uma superfície fechada S do campo vetorial A, é o integral de volume de divergência de A. Por esta razão, ao teorema de Gauss também se dá o nome de teorema do fluxo divergência. Portanto, a divergência de um campo vetorial é a medida pontual do fluxo desse campo através de uma superfície fechada. Ou seja, se eu tiver uma superfície fechada que encerra um volume V, o valor médio da divergência do campo vetorial dentro desse volume vezes o próprio volume é o fluxo desse campo através da superfície S. Há aqui um pequeno erro também, porque a divergência que aparece nesta expressão é a divergência de A e não a divergência de V, claro. Portanto, o valor médio no volume V da divergência de A vezes o próprio volume é o fluxo do campo vetorial A através da superfície fechada, fronteira do volume V. Um campo vetorial para o qual a divergência é nula, em cada ponto, é identicamente nula, diz-se um campo vetorial solenoidal. Portanto, se o campo vetorial A for solenoidal, o fluxo desse campo através de qualquer superfície fechada é nulo. Demonstra-se que, para coordenadas cartesianas ortogonais, a divergência do campo vetorial A, onde A1, A2 e A3 são as componentes em cada ponto de A, é dada pela soma das derivadas parciais de cada uma das componentes em relação à correspondente coordenada. Portanto, temos que derivar a componente x em ordem a x, a componente y em ordem a y, a componente z em ordem a z e somar essas derivadas. Isto em coordenadas cartesianas ortogonais. Vamos ficar hoje por aqui. Numa próxima lição, vamos continuar com esta digressão matemática, falando do teorema de Stokes e das suas consequências, do teorema de Helmholtz. Vamos fazer aplicações destes dois teoremas a campos bidimensionais e, em seguida, vamos regressar à meteorologia para falar de divergência e movimento vertical. Vamos falar da equação da divergência e da equação de balanço e, em seguida, vamos passar ao estudo da circulação e vorticidade. Muito obrigado.